Cuide de você primeiro. Nesse vídeo eu vou te falar por que que você tem que cuidar de você primeiro, mesmo que muitos entendam que cuidar de si primeiro é um egoísmo, não é. Eu vou te explicar o porquê que não é e vou te falar duas coisas que estão atreladas a você, que vai te convencer que você deve cuidar de si primeiro. Vamos lá. Você precisa de cuidar de você primeiro, antes de cuidar de qualquer outra coisa. O problema é que nós, muitas vezes, nós queremos cuidar de Deus e do mundo. Nós queremos cuidar de tudo ao nosso redor. Nós queremos garantir que todas as pessoas que fazem parte da nossa vida estejam bem. Nós queremos que elas comam bem, durmam bem, vivam bem, mas a que preço? A que custo? Ao nosso preço, ao nosso custo. Nós queremos sempre fazer o bem, fazer o melhor para que essas pessoas tenham uma vida satisfatória, que elas tenham uma vida legal, uma vida bacana de se viver. E por isso nós nos sacrificamos para que elas vivam essa vida. E isso está errado? Não. O problema é quando a gente faz isso pelas pessoas e nós esquecemos de nós mesmos. Nós nos lembramos de todo mundo, nós nos lembramos de fazer o bem para todo mundo e esquecemos de cuidar da pessoa mais importante do mundo, que é quem? É você, sou eu. Nós somos a pessoa mais importante do mundo pra gente, sabe? Não adianta a gente ficar achando que outras pessoas são importantes. Sim, elas são importantes, mas nós somos mais importantes do que elas. A pessoa mais importante do mundo pra você é você mesmo, cara. Sabe por quê? Se você não cuidar de você, como que você vai fazer o bem para os outros, né? As religiões que existem no mundo hoje falam disso. Você deve amar o próximo, sim, mas você tem que cuidar de você também. Você é o templo, você é o oráculo. Porque se você não estiver bem, cara, esquece, nada ao seu redor vai estar bem. E detalhe, você não consegue oferecer aquilo que você não tem, sabe? Então, a primeira implicação que eu quero fazer. A primeira é que não adianta você querer cuidar dos outros, se você não cuidar de você mesmo. Cuide de você. E quando eu falo cuidar, é em todos os aspectos, tanto cuidar da forma mental quanto da forma física. Às vezes você está com um problema mental e você nem sabe, então por isso eu quero incentivar você a procurar um profissional da área psicológica, seja um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta ou quem sabe até mesmo um psiquiatra. Se você sente que procura, que deve, então procure. Se você sente que precisa, procure esse profissional, cuide da sua mente. Ai, Fernando, mas aí as pessoas vão achar que eu sou fraco. Deixa elas acharem. É melhor elas acharem, mas você saber da sua realidade, do que você ficar escondendo delas se elas não acharem nada e você tá morrendo por dentro, sabe? E outra, você não precisa falar que você está procurando ajuda psicológica. Só vai, só faz, sabe? Sabe por quê? Se você não cuidar da sua parte psicológica, do seu cansaço mental, das suas emoções, isso vai refletir no teu corpo. Você precisa de cuidar de você. Isso vai refletir para o seu físico. E aí, vou falar agora da parte física. Se você acha que você precisa de cuidados na área física, vá e faz. Ah, Fernando, eu não acho que precisa. Você vai saber quando você precisar. Sabe, você tá com uma angina do peito, tá com uma chiadeira, tá com um batimento de arritmia, tá com uma dor que não passa, cara, procura um médico, vá cuidar de você, procura um especialista, vá cuidar de você, tenha coragem de dizer que tá doendo. Mas, Fernando, o que as pessoas vão achar? Que se dane o que as pessoas pensam. Ah, Fernando, você tá falando que se dane as pessoas? Não, que se dane o que elas pensam, que se dane o que as pessoas pensam. Que se dane o que elas pensam, sabe? Tá aí, a vida é sua. A pessoa mais importante do mundo é você. Cuide-se primeiro. Você tem que se cuidar primeiro, sabe? Uma certa vez, eu estava muito cansado, mentalmente cansado, e eu insisti assim mesmo, e aí eu tive uma síncope vasovagal. É quando o seu cérebro ele simplesmente desliga, ele desliga o seu corpo inteiro para que você não tenha coisa pior. Cara, todas as pessoas que ficaram sabendo disso, eu não estou julgando elas, porque elas me julgaram ou não julgaram, não importa. Eu não estou julgando elas, mas eu percebi que quando elas ficaram sabendo, elas olharam assim pra mim, tipo, nossa, sabe? Sabe quando o olho das pessoas, o brilho nos olhos da pessoa sobre você diminuiu, sabe? Ou as pessoas pararam de te olhar de um jeito e começaram a te olhar de outro jeito, sabe?
Para minha esposa, principalmente, ela tinha que se preocupar com a vida dela, com o nosso filho e com a nossa casa. E aí, quando eu tive esse desmaio e tudo e tal, ela já tinha que cuidar de mim, além de cuidar, tipo, fazendo coisas para mim, como, por exemplo, deixar a roupa certinha, fazer alimentação, cuidar da casa, que implica na minha pessoa. Além de tudo isso, ela tinha que tomar cuidado comigo, ver se eu estava bem, ver se eu não ia desmaiar de novo, prestar atenção se eu estava comendo ou não, se estava bebendo água ou não, sabe? Então, assim, eu passei a entrar no radar da minha esposa como, eu preciso cuidar dele também. É mais um que eu preciso cuidar, sabe? As pessoas ao meu redor que ficaram sabendo, ficaram meio assim, tipo, nossa, ele teve isso, credo, sabe? Então, assim, Fernando, mas você falou pra não, que se dane que as pessoas pensam. Realmente, que se dane que as pessoas pensam, eu não tô nem aí, sabe? Eu não tô nem aí. Mas, por que que chegou a esse ponto? Porque eu não cuidei de mim mesmo. Então, nós precisamos cuidar da gente mesmo, sabe? Por quê? Porque nós somos a pessoa mais importante. Essa é a primeira coisa. Você não pode oferecer para os outros aquilo que você não tem. Essa é a primeira parte. Qual que é a segunda parte que implica em você se cuidar? O mundo vai continuar girando se você não estiver aqui. Mesmo que você seja importante, mesmo que todo mundo considere você, caramba, como você é importante na vida de todo mundo, as pessoas vão se virar sem você, sabe? Ao longo da minha vida eu pensava assim, caramba, como essa pessoa é importante para nossa família, como eu acho que eu não seria capaz de viver sem essa pessoa. Não estou falando do meu pai e da minha mãe, que no momento que eu gravo esse vídeo, graças a Deus eles estão vivos, sabe? Mas pessoas que eu amava, da minha família, da minha parentela, e um dia essa pessoa faleceu e eu falei, o que será da nossa vida agora? E cara, o nosso cérebro ele trabalha na, na, no, em conformar você, te conformar ao longo da vida. E quando uma pessoa morre, o seu cérebro já começa a trabalhar para te conformar. Se uma pessoa não superou isso, não conformou a morte de um parente, por exemplo, é que a sua mente não está funcionando bem. Porque se ela estiver funcionando bem, ela vai te conformar. A dor vai continuar existindo. A dor é persistente. A dor nunca vai embora. A saudade sempre existe. Mas você vai aprender a conviver com isso. Você voltará a ser feliz, mesmo com essa tristeza, sabe? Você era 100% feliz, a partir daquele dia você vai passar a ser 99% feliz. Mas você vai continuar sendo feliz. A sua mente trabalha com isso, é o ciclo da vida, cara. Então, a coisa mais triste da vida é quando alguém que a gente ama vai embora. E quando essa pessoa vai embora, adivinha, a vida continua. Você vai continuar sem essa pessoa. Você é obrigado a fazer isso. E detalhe, a pessoa que se foi, se ela pudesse voltar, ela falaria assim, cara, continua, a vida continua, sabe, é isso, sabe? Tem até algumas tradições que é assim, quando as pessoas morrem, eles não fazem um funeral triste, eles fazem uma festa, comemorando que agora sim aquela pessoa está bem, quem está ruim é quem está aqui, então vamos festejar porque ele conseguiu o mérito de estar melhor que todos nós, sabe, tem algumas tradições assim. Então, eu falei na parte da família, agora eu vou falar na parte do emprego. Quando eu era mais novo, por volta dos 18 a 20 anos, já estava dentro do universo corporativo. E aí tinha pessoas essenciais para o funcionamento da minha função. E eu pensava, caramba, essa pessoa é essencial aqui. Aí quando essa pessoa tirava férias, eu pensava assim, o que será de mim agora? Eu não vou conseguir desenvolver as minhas atividades profissionais, porque essa pessoa está de férias. Quando essa pessoa saía de férias, ele colocava outro no lugar dele e tudo continuava do jeito que tinha que ser. Nada mudava, as coisas continuavam girando. E detalhe, às vezes tinha pessoa que saía de férias e outras pessoas não entravam no lugar delas, ficava parado até elas voltar. E a vida continuava, nada mudava. Às vezes aumentava um pouquinho da dificuldade, mas as coisas continuavam acontecendo, sabe? O mundo não parava por causa daquela pessoa. E quando a pessoa se afastava por um acidente, você falava, caramba, agora ferrou, o que eu vou fazer? A vida continuava, cara. Às vezes tinha uma pessoa no lugar, às vezes não tinha ninguém no lugar, e às vezes eu era colocado no lugar para fazer as coisas continuarem acontecendo. E a vida continuava, sabe? E quando a pessoa era demitida, nossa, na época tinha uns supervisores, um encarregado para falar, caramba, essas pessoas nunca podem ser demitidas, que se for, eu tô ferrado para exercer minha função. Ai, cara, eles foram demitidos. E a minha vida continuou do mesmo jeito. Eu participei da desmobilização de um contrato da empresa. A empresa tinha mais de 100 funcionários e aí foram demitindo todo mundo e eu fui a última pessoa, sabe? Eu tive que dar aviso em todo mundo, assinar o meu próprio aviso e depois
varrer o escritório, passar pano, apagar as luzes, fechar a porta e ir lá entregar a chave no controle de operações. Depois eu tive que rasgar o meu aviso porque me transferiram para outro contrato, sabe? E a vida continua, cara. A vida continua. Então, assim, eu dei o exemplo da família e do trabalho. Os demais exemplos, nenhum é mais importante que esse. Igreja, relacionamentos, nada nessa vida é mais importante do que família e trabalho. Então, se na família e no trabalho as coisas continuam quando alguém se vai, imagine nas outras questões, imagine na sociedade, imagine uma amizade, sabe, entendeu? Então, o que eu quero te dizer é isso, cara, as duas coisas. Primeiro, você é que é a pessoa mais importante do mundo, é a primeira questão. E a segunda questão é, as coisas vão continuar funcionando sem você, sabe? Então, por causa disso, vou repetir, por causa de você é a pessoa mais importante do mundo e que as coisas vão continuar funcionando sem você, por causa disso, você precisa cuidar de você. Você precisa se cuidar, você precisa estar bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Caso contrário, meu amigo, a sua vida vai ser uma vida para servir aos outros e não se servir. Ai, Fernando, mas todas as religiões dizem que a gente deve servir aos outros. Sim, tem até uma frase que diz assim, que quem não vive para servir não serve para viver. Eu sei e isso é verdade. Mas não adianta você ficar servindo a todo mundo e não se servir primeiro. A pessoa mais importante do mundo é você. Então, primeiro você, depois os outros. Fernando, isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo, porque se você não estiver bem, como que você vai ajudar os outros? Quando você viaja de avião, a aeromoça, quando dá a instrução de segurança, fala assim: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão do teto. Pegue a sua máscara, coloque primeiro em você e depois você vai colocar nos outros. Parece egoísmo, mas não é. Porque se você não colocar primeiro em você, como é que você vai aguentar colocar no outro? Aí cai a máscara, você vai querer colocar na outra pessoa, você vai desmaiar antes de colocar na outra pessoa. Então você não vai colocar nem na outra pessoa e nem muito menos em você. Então por isso que primeiro você coloca em você, e aí você vai estar bem. E aí você pode colocar na outra pessoa, dar assistência para outras pessoas. Não é egoísmo, é uma questão de priorizar. É uma questão de priorizar para que a coisa continue fluindo, continue acontecendo. Porque se você não se priorizar, como que você vai cuidar dos outros? Então você é um cara altruísta, você é uma mulher altruísta, quer cuidar das pessoas, que cuide. Mas primeiro você tem que estar bem para cuidar dos outros. Por dois motivos principais, tem vários, mas por dois. Primeiro, porque você é a pessoa mais importante do mundo e precisa estar bem para isso acontecer. E segundo, se você não estiver aqui para fazer, as outras pessoas vão fazer e a vida não vai parar, tudo vai continuar acontecendo, porque a vida segue o fluxo. Eu espero que você tenha entendido que você é a pessoa mais importante do mundo e que você precisa cuidar de você primeiro. Isso não é egoísmo. Até o próximo.